O convidado de nossas histórias é Rogério Calduro. Ele é um dos fundadores e diretores da marca esportiva Poker, que já está no mercado há 33 anos e com sede em Montenegro. Rogério é também, além de diretor, ele é também professor de economia e, nas horas vagas, baterista de uma banda Blues Box, aqui de Porto Alegre, que está estreando este mês, em Porto Alegre. Rogério, por onde nós vamos começar a nossa conversa? Pelas lojas Calduro da José Montauri, era Lojas Calduro. Né? Ela tinha lá. Pela marca Poker ou pela Blues Box? Afonso, na minha vida hoje isso se mistura. Eu gosto que seja assim mesmo, porque areja a forma de a gente conduzir, de tocar as coisas. Mas a história é sempre bacana, né? Como é um prazer estar aqui conversando contigo novamente e falar sobre as nossas histórias, né? E a minha história, ela é muito assim, é um pouco familiar, é um pouco social, é um pouco profissional, é trabalho, é de educação, é esporte, tem muito esporte nisso, né? Porque está no sangue da família também, no sangue da família Calduro. Então, eu acho que a gente poderia começar pelo que está mais recente agora, que é a banda Blues Box, que é uma... Eu sou músico há muito tempo, quando eu estive morando nos Estados Unidos, com 16 anos eu aprendi a tocar bateria, e de lá para cá eu sempre tive uma banda ou outra. Teve algum tempo que eu não tive a possibilidade de tocar, porque a empresa precisava de mim, e aí eu tive que dar um tempinho e tal, mas agora retomei, reuni alguns amigos que eram de bandas diferentes e a gente pegou, são bons músicos, e a gente então criou uma proposta de levar um blues bem alegre, assim, um blues tranquilo, bom de se ouvir, com sopro, com a gaitinha harmônica, aquele blues bacana mesmo, bom de ouvir, não aquele tão raiz, tão pesado, mas aquele que a gente ouve e diz, quero até dançar essa música. E aí, agora a gente vai ter um álbum que a gente vai lançar. Na verdade, já tem 2 álbuns projetados para fazer, a gente gravou, iniciou isso, a banda mesmo ela é de origem de 2018, quando a gente começou a ensaiar com o propósito de gravar um álbum, né? Para estar nas plataformas essas músicas. Então a gente começou, e aí as pessoas que ouviram as músicas disseram, mas essa banda é legal, eu gostaria de ouvir e tal. Então a gente vai agora estrear efetivamente se apresentando no Sgt. Pepper's, que vai ocorrer, né, na próxima semana. E vai ser muito legal, porque todos nós assim temos uma idade parecida, a gente faz isso por prazer, por diversão. E aí, no final das contas, para mim, é o que mais importa. É aquele momento que eu consigo, sabe aquela pressão do trabalho, aquela coisa do dia a dia, aquela que tu precisa, né? O ambiente externo pesado, a economia sempre te provocando, sempre te dando novos desafios. E aí a música faz tu esquecer tudo isso, e aí a gente consegue, com a música, fazer as coisas ficarem mais leves. E aí... Começaste dizendo que, digamos assim, toda essa tua, empatia com o esporte veio das Lojas Calduro. Das lojas Calduro. Eram de parentes seus? Sim. o meu avô, que veio da Itália, aquela história que se ouve muito dos imigrantes que vieram no barco, tempos tal. Meu avô e minha avó se conheceram no barco quando estavam vindo para cá. E aí casaram, e aí o meu avô, então, criou as Lojas Calduro junto com um primo dele. Eles tinham as Lojas Calduro, que inicialmente não era de material esportivo. Ela era tipo bolichão, vendia de tudo, desde colchões, roupas. Mas aí, com o tempo, ela foi se canalizando para o esporte, pelo gosto da família, dos meus avós, por esporte. E só aí, para lembrar para os mais novos, as Lojas Calduro, obviamente, não existem mais,
funcionava na José Montauri. José Montauri. A antiga sede dos bondes, né? Isso aí, que era bem o centro ali, né? Era a parte bem central. Ela funcionou durante 70 anos, né? Coisa dessa ordem. Daí, eu acho que 78 anos, eu não cheguei a nunca estar nas lojas, né? Então foi do meu avô, o meu pai teve muito ativo nela. E aí por muitos anos ele foi digamos hoje o CEO, né, o que coordenava isso. E nas lojas, ela teve uma rede de lojas, eram 7 lojas, era uma das principais redes esportivas do Brasil. Aqui no Sul era realmente para os mais novos, não vão lembrar, mas para os mais antigos, com certeza algum equipamento ou até a bola Calduro comprou, né, lá nas lojas Calduro. Mas elas inspiraram a marca Poker. Porque estava no sangue da família. Então, tinha o varejo, que eram as lojas, eu e meu irmão Fred, que somos hoje os diretores da Poker, a gente conviveu com aquilo desde criança, né? Equipamentos esportivos, lojas esportivas e tudo. Vocês não trabalhavam, mas iam de vez em quando à loja. Exatamente, ficava no meio e enfim, tava sempre isso na mesa da família também. Aí o meu pai, tempos depois, porque já era uma empresa que era familiar e vinha crescendo muito por ser dos avós, passou para a geração do meu pai, já eram 7 sócios. Na minha geração ia ser 14 sócios. E então eu e o Fred pensamos, não, acho que não é o caminho, a gente pode ter o nosso caminho próprio. E justamente para não concorrer, não competir com loja, com varejo, a gente entendeu que poderia ir para a produção, né? Então fazer uma marca. E aí, em 86 a gente definiu isso. Antes disso a gente trabalhou com representação de material esportivo. Então, o pai, quando saiu da Calduro, ele foi ser representante de material esportivo. Então, ele tinha um escritório de representações, vendia para todo o Brasil, e que, no final das contas, isso também colaborou muito, Afonso, para que a Poker se expandisse muito rapidamente. Claro, tinha uma estrutura pronta, né? Tinha uma estrutura de vendas, né? Que era, no caso, o pai com um escritório de representação. E aí nós começamos no banheiro do escritório mesmo, a gente diz que literalmente foi isso que aconteceu, era o nosso estoque ali, nós fazíamos ali o nosso estoquezinho, e aí já começamos a pensar como é que deveria ser a produção. Aí entendemos que a produção ela deveria ser toda ela produzida, terceirizada em outro ambiente, né, a produção especificamente, e aí a gente foi pensando nisso, estocava a matéria-prima dentro do banheiro, produzia e depois vendia para os clientes. Foi passo a passo, foi indo, e hoje ela é oriunda de Porto Alegre, e hoje a matriz dela, né, o principal escritório nosso, que a gente chama a ponta do iceberg, porque a gente hoje tem produção no mundo inteiro, mas no Montenegro que fica hoje a nossa sede, né, principal. Hoje a gente tem lá 5.000 metros quadrados, que é o nosso escritório, mais o nosso depósito, e já estamos na fase agora de expansão, então vamos ter que pensar em ir adiante. Mas nunca se confundiu com o jogo? Poker? Eu te diria que por algum tempo isso foi uma dúvida que nós tínhamos. Mas deixa eu te explicar, Afonso, o que quer dizer poker? E sim, talvez isso que é interessante, porque as pessoas não desconhecem isso, e aí isso, por certo, justifica o porquê a marca se chama poker. Ela tem 3 motivos básicos. O primeiro dele é porque o nome poker é um nome internacional. Em qualquer lugar do mundo hoje que a gente vai, poker a pessoa consegue falar, entender, e é muito, muito tranquilo. Ajuda a internacionalizar a marca, isso, né? Diferente do que Calduro, por exemplo, seria um nome difícil de eu falar em alguns outros países. Poker, em qualquer lugar do mundo, poker é uma marca que se entende, por isso a gente chama de uma marca internacional. Nome, né? Ela também é uma fonética muito boa. Poker, ele tem uma fonética boa. E o mais importante é o que quer dizer. Poker quer dizer atiçador de fogo. Na verdade é isso, então tem a ver com o jogo de cartas, ele é uma consequência do que quer efetivamente um poker. O poker vem do verbo to poke, em inglês. O poker é o cara, aquele que vai e atiça o fogo. Talvez se a gente pegar
numa tradução livre, é o bota-fogo, é o cara que vai lá e bota fogo efetivamente, é o atiçador. Então, é isso que quer dizer. Então tem tudo a ver com a nossa proposta, né, que seria de ser uma marca desafiadora, de ser uma marca que fosse trazer o esporte para um patamar diferenciado, porque a gente veio com umas propostas muito diferentes. A Poker hoje, elas são, em 2020, elas são 10 linhas de produtos. Então tu vai ter natação, tu vai ter confecção, principalmente aquela para academia, que está muito em moda, aquela roupa de compressão bacana. Ela é de goleiros, que é hoje o nosso principal carro-chefe em termos de imagem da marca. É os goleiros que a gente tem patrocinado, que são mais de 70 que a gente tem. Se a gente pegar, por exemplo, a Série A do ano passado, a gente tinha, dos 20 goleiros que entram da Série A, que entram em campo, nós tínhamos algo em torno de 12 a 14 goleiros, todos eles patrocinados pela Poker. Aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, o goleiro do Grêmio é do Internacional. Sim, né? Com certeza. E do Juventude, do Caxias, sim. São todos. Tem outros também. Então, e aí a gente vai pegar Palmeiras, vai pegar Santos, Atlético Paranaense, todos são atletas Poker. Então, por isso que... Esse foi o foco inicial. Foi. Eu me lembro que nós conversamos há uns 2, 3 anos atrás. Pois não. E aí, digamos, o grande foco mesmo ainda era os goleiros. Os goleiros, né? E aí tu acrescentaste todos os outros esportes, as outras linhas. A origem da Poker, ela é uma marca que era amadora. Então, lá a proposta inicial, então, o nosso espectador aqui, por exemplo, queria montar um time de vôlei, de futebol. A proposta da Poker, lá no início dela, é que ela fardasse esta equipe. E o que aconteceu com o tempo? Nós, com a nossa forma de praticar esportes, ela foi mudando. Ela saiu do coletivo e foi indo para o individual. Então hoje o que está na moda? É bike, é academia, é corrida. Isso não para de crescer, esse tipo de esporte. E ele é individual. Eu tomo a decisão de comprar o meu equipamento e tal. Então a marca acabou migrando para isso, para esportes individuais. E aí se tu pensar dentro do futebol, quem é que toma a decisão de compra sozinho? É o goleiro. Então aí a gente entendeu que o nicho de goleiros seria interessante para nós. Ele estava um pouco desassistido quando a gente fez um estudo de mercado para tornar a marca profissional. A gente quis sair então desse amador para tornar a marca profissional e foi isso que a gente fez. E aí a gente está replicando isso em outras linhas, por exemplo a de natação. Nosso recém-parceiro agora, que a gente está chamando de embaixador da marca, é o Gustavo Borges. Olha aí, que é o maior medalhista do Brasil. Ele é a referência dentro do Brasil, fora do Brasil, como nadador. E ele tem hoje um envolvimento com a natação muito forte. Ele tem o método Gustavo Borges, ele tem as próprias escolas de natação dele, que são mais de 400 espalhadas pelo Brasil. Aí. Então, a gente acabou fazendo uma parceria que está englobando tudo isso, para justamente disseminar e levar a ideia de que a Poker não é só goleiro. A Poker é goleiro sim, porque ela tem a proposta de esportes individuais, mas também outros esportes. E aí a ideia de multisporte. Então, bike, natação, goleiros ou academia, aquela roupa de compressão. E aí a gente vai andando e a Poker, graças a Deus, não para de crescer, né? E isso são estratégias, são planejamento, que é esse o caminho que a gente entende, né? Para um trabalho, para uma empresa prosperar, é isso, né? Nós estamos conversando com o Rogério Calduro, ele é um dos fundadores e diretores da Poker, marca esportiva aqui do Rio Grande do Sul, mas já espalhado pelo mundo. Nós vamos fazer um intervalo e na volta nós queremos também conhecer um pouco a tua história. Será um prazer. Além de diretor e de mexer com a empresa, e baterista, né? Deve ter outras coisas a fazer, né? Porque se auxilia muito pouco. Pouco. No intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o Rogério Calduro. Ele é um dos fundadores e diretores da marca esportiva Poker. 33 anos já no mercado. Este segundo bloco nós dedicamos, como aliás anunciamos, a contar um pouco melhor ou mais a história do Rogério, do nosso entrevistado hoje. Aliás,
eu queria, antes de tudo, mostrar esse livro, onde se conta a história da Poker, né? Provavelmente também se conta um pouco mais a história dos dois fundadores e diretores. O Rogério, como é o Fred. E o Fred. E o Fred. Exatamente isso, com sede em Montenegro. Mas vamos mostrar outras fotos agora, sim, um pouco da história da empresa. Olha, aí é aquilo que nós comentamos, que é a origem, né? As lojas Calduro. Então, tá aí, eram 7 lojas, ela chegou na rede ter 7 lojas. Então, em Porto Alegre tinha na José Montauri, tinha na Voluntários da Pátria, na CIS Brasil, e bem antiga, mas realmente, ela dá uma olhada ali, a origem dela, 1910, né? E aí ela, por muitos anos, eu acredito que em torno de 70, 80 anos, foi uma empresa que prosperou. É a predominância das antigas combis, né? Tá aí, ó, tá aí na imagem, né? Isso aqui foi uma situação muito legal, que tem a ver já com a Poker, daí a gente já andou. Eu vim em Porto Alegre andando, Afonso, e aí eu encontro essa pessoa na parada do ônibus, seu Vanderlei é o nome dele. E na parada do ônibus, não conheço ele, nunca tinha visto ele nem nada, mas eu vi a camisa dele, que é uma camisa da Poker. E foi a primeira camisa que nós fizemos com essa tecnologia, que era inovadora na época, uma tecnologia de transfer, ou seja, a camisa é toda branca, tu vem e estampa em cima dela a cor. E aquilo era um maquinário todo especial e tal, e era muito diferente, né? Aí o que eu fiz? Parei o carro, fui conversar com eles, posso bater uma foto de ti? Ele não entendeu muito bem o seu Vanderlei, sim. E aí eu perguntei para ele, quanto tempo tu tem essa camisa? Ele disse, eu tenho há 20 anos a camisa. 20 anos! Bom, e olha só, ela tá zerada. Bati a foto dele, e aí quando eu estava isso, agradeci ele, não entendeu muito, porque eu não me identifiquei, eu não disse que eu era da marca e tudo, mas para mim, porque eu nunca mais tinha visto essa camisa, para mim foi assim uma coisa muito bacana, eu ver a imagem. Aí quando eu estava indo embora, o Vanderlei, eu tinha me apresentado meu nome, né, Rogério? Seu Rogério, o senhor tem que ver que eu tenho lá em casa, está mais nova que essa, que é o mesmo tipo de camisa. Essa outra foto? Aqui os 30 anos da empresa, família, né, uma coisa que eu prezo muito, gosto muito, é o meu filho, Gabriel, à direita, a minha filha, Gisele, a minha esposa do meu lado, Denise, o meu irmão, o Fred, e a minha cunhada, Margit. Então aqui a família que representa a gente fazendo um brinde aos 30 anos. Aqui representa as diversas viagens que já fazem mais de 20 anos que eu faço. Aqui é uma viagem que eu fiz para o Paquistão. E muitas coisas acontecem nessas viagens, né? Mas principalmente aqui, Afonso, eu trago a ideia de alimentação, o quanto é difícil em alguns países tu conseguir te adaptar. E principalmente lá que eles querem que tu... É que nem eu levei uma vez aqui uns amigos chineses numa churrascaria, e aí dei para ele, eu queria que ele experimentasse um coraçãozinho. Pô, coraçãozinho, coisa boa, né? Que a gente adora. Aí eles, mas o quê? Coraçãozinho? Aquele negócio dentro da galinha, eu digo, cara, mas tão bom. Lá eles me dão um cachorro, me dão cobra, me dão inseto, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer, né? O que eu faço, Afonso? Eu digo para eles assim, ó, só não me diz o que é, depois tu fala, porque se tu falar antes é complicado. Mas aí aqui a gente tem um ambiente. Aqui o meu netinho, o Arthur, que é a grande felicidade agora da família, né? Que idade tem agora? O Arthur está com 1 ano e meio, tá mais ou menos 1 ano e meio. E é uma alegria muito grande. Aqui também na China, aqui de certa forma se justifica um pouco a imagem pelo que a gente, pela marca, a forma que ela conduz, né? Ela tem a sua produção hoje espalhada pelo mundo inteiro, porque qual é a proposta? Depois falaremos disso aí, né? Então tá, é tranquilo. Mas aqui é na China mesmo. Os meus pais, então, hoje não estão mais aqui conosco, Dirvânia e Eloy, que na verdade devemos tudo a ele, tanto eu como o Fred, né? A educação, a seriedade, a forma de condução, devemos aos dois aí, que é muito legal. Aqui os esportes, aqui representa os esportes. Eu estou aqui com meu filho está no fundo, eu estou aqui na frente, pegando uma onda ali em Capão. Ah, surfista, hein? Não sei se nós vamos conversar depois, mas está diversificando muito a tua atividade. Já deixa eu te comentar. Eu criei uma meta, depois que eu fiz a
a cirurgia da coluna, eu fiquei 3 semanas parado em casa. O médico me disse, Rogério, vai tranquilo que isso aí 1 semana tu tá legal. Que é nada, 3 semanas sem estar nativo, eu estava enlouquecido. E aí eu prometi para mim mesmo, eu vou fazer 50 esportes. E eu estou fazendo, já fiz mais de 30. Então eu estou fazendo, e aí entra surf, paraquedismo, mergulho, obviamente squash. não no mês, não. Vai ser um pouco mais demorado. Aqui é um último livro que eu lancei, As 10 Leis do Sucesso Financeiro, porque, né, como a gente já comentou, eu tenho o meu lado de educação, da docência, né, isso é uma coisa que eu gosto muito. As palestras, normalmente eu participo de seminários e sempre que é possível, né, eu levo o que eu consegui me instruir como mestre de economia, como cientista, eu levo isso. E eu tenho um projeto chamado Bom Dinheiro, que ele também ajuda bastante. Aqui é o lançamento do livro, esse que tu já mostrou, é um livro de 30 anos. A empresa, como está indo agora para os 35, a gente já começou a pensar na segunda edição, que daí vai ser de 35 anos, que nós vamos pegar esse livro e atualizar ele em 35 anos. Aqui o baterista, né? Tá boa essa bateria, é. Bateria boa essa aí. Aqui a gente, com esse projeto que nós estamos agora, que é da Blues Box, que é uma banda bem bacana e, para mim, como eu comentei, um lazer, é uma forma de eu conseguir deixar assim, aquele momento de reflexão sobre o dia pesado. Esse momento é muito legal, foi na festa de 30 anos da empresa, e esse aqui é o seu Enio Flores. É um querido da família que ele trabalhou com meu avô, Afonso. Olha aí. Ele trabalhou com meu avô, ele é mais velho que o meu pai, ele tem 2 anos mais que o pai, então ele é de 27. Ele nasceu em 1927. E tem 90 e poucos anos, seu Enio, e aqui a gente homenageou ele. Hoje ele está aposentado, mas é um senhor extremamente nativa. E é justamente a valorização que a gente dá para os colaboradores, né? Ele, então, trabalhou com meu avô, trabalhou com meu pai e trabalhou conosco. Né? Ele foi o primeiro funcionário da Poker. Então, lá no início, quando a gente não tinha muito o que fazer e tal, ele ficava aqui em Porto Alegre, né, que é a origem dela, ele ficava lá organizando as coisas e tal, fazendo, porque além de ser uma pessoa extremamente querida, uma pessoa de confiança, o seu Enio é um reflexo assim, da forma que a gente conduz assim, os nossos colaboradores. Outra foto. Aqui é da banda, da Blues Box, a nossa vocalista, a Luísa, aqui o Blue é o nosso guitarrista, que é o que faz as letras das músicas e todas. Aqui sou eu. Sim, também? Tem autorais e tem versões. É muito bacana por isso. Ela dá essa proposta. E isso aí, versões de blues. Esse depois a gente vai passar. E eu acho que vale a pena também comentar que a gente vai ter o show, né, do lançamento agora, que, como a gente comentou, o projeto dela era para ser só a gente fazer a produção, mas não, agora a gente então está lançando a banda oficialmente. Então a Blues Box agora vai também ser uma banda que vai estar em Porto Alegre, aí, nos bares, nos locais, melhores locais de Porto Alegre, para a Blues Box mostrar um blues descontraído, um blues agradável, não aquele blues pesado, aquele reflexivo, não, aquele agradável mesmo. Bom, tanto é, Afonso, que nós temos aí Rolling Stones, Creedence, nós temos Janiva, nós temos várias bandas assim que tu conhece muito ela pelo rock, mas na verdade ela tem uns blues assim maravilhosos, como Queen, como outras bandas, e a gente então filtrou o que é o blues dessas bandas e é isso que a gente está levando. Então são músicas que no final das contas as pessoas conhecem, gostam, e para mim fica uma diversão, um lazer muito bom. Convido todos a curtirem a Blues Box, elas já estão nas mídias, como Spotify, iTunes, elas já estão lá, Blues Box. E no Facebook e no Instagram é Blues Box Brasil. Bom, contando um pouco da tua história, você é de Porto Alegre? Eu sou oriundo de Porto Alegre, toda a família é de Porto Alegre. Então, digamos, a formação inicial, fundamental, foi feita onde? Que colégio? Eu estudei no IPA, a essência eu estudei um pouco no Farroupilha, mas a parte principal ali da 4ª série até quando eu fui estudar nos Estados Unidos, foi no IPA, né? Aqui tenho amigos até hoje maravilhosos dali do IPA. E
Daí já a formação daí na PUC, um pouco de UBRA, um pouco de PUC, Unicinos também, mas aí o mestrado na PUC também, mestrado em economia, né? E, bom, que mais aí fizer? Bom, enfim, eu acho que vale a gente comentar um pouquinho também da questão dos esportes, Sim. o quanto isso é importante, né? Eu misturo isso um pouquinho, Afonso, com trabalho, com lazer, com tudo, mas a gente, por exemplo, na empresa tem uma campanha... Tua primeira... Eu vi a tua listinha, né? Tu, há pouco mostraste para nós, né? Na tua lista, o trabalho não vem em primeiro lugar, não. Não, família. Para mim, família é em primeiro lugar, porque é a base, é o esteio. Então, fiz questão de mostrar as fotos aqui da família, tanto, né, a família de origem, pai, mãe, como hoje a família que nós temos e o que está vindo por aí, né, o Arthur e netos que está vindo aí. Para mim, família é muito importante, porque eu entendo que é na família que a gente consegue... a base, é o porto seguro, né? E eu valorizo muito isso. Depois, Mas na ordem vem saúde. Eu acho que é importante a gente entender que a gente precisa se preocupar com a saúde. E não só a saúde física, né, Afonso? Porque muitas vezes a gente vai pensar em academia, não. A saúde mental também. Se a gente está com algumas coisas que a gente precisa resolver, por que não ir num profissional para tu entender melhor o que está acontecendo e tal? Então, eu me refiro em saúde, à saúde física e mental. Até porque isso dá empregabilidade, né? Quanto melhor a tua saúde, mais condições a gente tem de fazer renda, de seguir. Estavas falando de esporte. Esportes é um dos princípios que eu entendo que é importante também. Falaste em 50 esportes diferentes um ano. Não tem como. Eu tentei que fosse um ano, mas não tem como. Porque, na verdade, eu não sou um esportista, né? Isso eu entendo como saúde e lazer. Então, eu fiz um projeto, essas nuances que eu tenho, a forma que eu segmento ou fraciono a minha vida, que é família, educação, saúde, trabalho, eu faço um projeto, eu tenho isso muito claro para mim. Acho que é importante isso. Mas onde encontrar 50? A não ser que tu bota o café da manhã, o almoço, a janta. Não, e aí o que eu fiz? Eu fui estudar os esportes. E aí eu estudei esportes e dentro deles eu botei lá natação, botei corrida, botei futebol, botei futsal, botei paraquedismo, tem os mais radicais também, né, como rapel. Já fiz um rapel muito bacana, sabe aonde? Na Itália, num castelo. Eu desci o castelo num rapel. Quer dizer, uni uma coisa com a outra. Viagem, que eu gosto, lazer e tudo. Mas pronto, esse é um esporte que eu fiz. Para conhecer, mergulho, queria conhecer e tal. Então, eu primeiro me programei, organizei lá. Tem até no Facebook, tem esportes com sede. Saúde, entretenimento, desenvolvimento e tal. Eu criei lá, e lá eu botei os 50 esportes e tem as pessoas que estão aderindo e tal, e vão junto. E essa forma que eu entendo, assim, de eu conseguir fazer o que eu me propus a fazer, né? E está sendo uma experiência muito bacana, porque daí eu vou, que nem o surf, bom, é o que eu gostei, não é o que eu gostei, não importa. Windsurf, que difícil fazer isso, eu achei que era uma coisa fácil, puxa a prancha ali, tá em cima, que é nada. Para mim o surf está mais fácil que o windsurf. E aí, bom, agora eu tenho que fazer paraquedismo de novo, vamos ver como é que vai acontecer. E assim vamos. Nós estamos conversando com o Rogério Calduro, ele é um dos fundadores e diretores da marca esportiva Poker. Na volta do terceiro bloco, nós vamos aprofundar algumas questões relativamente à marca, ou seja, vocês produzem fabricam os produtos, vocês fabricam os produtos no Brasil, no exterior, e nessa confusão toda que nós estamos vivendo atualmente, pelo menos transitoriamente, do dólar saltando, se isso aí prejudica ou não. E provavelmente vocês têm algum problema ligado também à China, que vocês têm inclusive um escritório lá. Sem dúvida. Tudo isso daqui a pouco. Não saia daí. Nós estamos conversando com Rogério Calduro. Ele é um dos fundadores e diretores da marca esportiva Poker. 33 anos já no mercado. Rogério
A pergunta que eu deixei no segundo bloco é quem é que produz, quem é que fabrica os produtos? Você disse já em várias linhas que vocês têm. Isso. Hoje, agora, 10 linhas. Afonso, tua pergunta é extremamente pertinente, até porque as pessoas têm uma certa curiosidade e uma dúvida, porque quando olham o catálogo da Poker ou entram no site da Poker, as pessoas dizem, pô, mas como é que a Poker consegue produzir tantos itens? Nós estamos falando de mais de 2.000 itens. Itens diferentes? Diferentes. Olha aí. Fora, se a gente for considerar cor e tamanho, nós vamos lá para mais de 5.000. É muito produto. E até a gente costuma dizer que se, por exemplo, eu quiser montar uma loja de material esportivo, pode ser só com produto poker, porque vai ter bolas, vai ter para natação, vai ter para futebol, vai ter para academia, bom, a gente completa uma loja inteira. Tanto é fato que nós temos um outlet em Montenegro, né, que justamente ele atende a demanda de quem quer conhecer a linha toda da Poker. E aí, quando a gente teve essa ideia de levar tudo isso de uma vez só ao lojista, que é uma estratégia que nós tivemos lá no início, a gente entendeu que a gente não poderia fazer tudo. Fazer no sentido de manufatura, ou seja, da produção mesmo, da industrialização dela. Então a gente fabrica os produtos. Como é que isso se dá? Então, a gente administra, primeiro eu desenvolvo o produto. Vou pegar um exemplo de uma luva, tá, Afonso, para que fique bem claro para o nosso espectador. Uma luva, eu vou definir ela onde é que tem as melhores matérias-primas para fazer uma luva de qualidade. Aí eu vou chamar o usuário... Cujas matérias-primas também evoluem tecnologicamente. Sempre. E aí eu vou chamar o principal usuário, que no nosso caso é o goleiro, que é o goleiro top, é o goleiro dos times da Série A, por exemplo. A gente faz um workshop e define com eles o que vocês querem, mais gripe, mais conforto, mais durabilidade, o que vocês querem que segure mais aqui. E aí eles vão desenvolvendo, a gente faz isso, nossa equipe de P&D, então faz e desenvolve o produto. Feito isso, eu vou e compro aonde tem. No caso das luvas, na Alemanha, por exemplo, tem a matéria-prima. Eu compro a matéria-prima. Onde é que é o melhor lugar para produzir ela? Mão de obra. No Paquistão. Mando ela para o Paquistão, lá ela fecha e vem para o Brasil. Aí aqui a gente distribui. Faço da mesma forma a camisa, ou seja, a gente compra os tecidos, desenvolve os tecidos, compra os tecidos, deixa na nossa unidade de Montenegro e tem 4 ou 5 fábricas que vão lá fazer o fechamento dela, mão de obra. Fazem a mão de obra e aí volta para nós. E aí reunimos tudo isso em Montenegro e dali sai uma única nota. Então, na verdade, se o nosso cliente quiser comprar as 10 linhas, ele vai conseguir comprar as 10 linhas em apenas uma nota. Isso é há 33 anos, a Poker é a única que faz isso. É a única marca que ela consegue reunir num item só, numa nota só, diversos itens, né? Então, é por isso que a gente costuma dizer que a gente é uma fábrica que ela tem N possibilidades. Porque eu sempre estou ligado aonde que é a melhor matéria-prima e aonde é a melhor mão de obra. Vou te dar um exemplo que agora a natação. É a China. Estamos com um problema agora com a China, né? E é um problema mundial que nós estamos enfrentando, mas lá é que tem as principais tecnologias de fazer principalmente aqueles óculos, né, de natação. Tanto que estão extremamente aprovados pelos profissionais que a gente está patrocinando, pelo Gustavo Borges, porque são produtos que a gente se preocupa em não tentar fazer, por exemplo, numa fábrica ali na esquina, ou nós produzirmos. Não, aonde é que é o melhor? Isso que a gente chama de administração da marca, né, do produto. Uma pergunta obrigatória agora. Teve algum problema de fornecimento nesse período da Sim, a gente teve... da vírus? Com coronavírus, a gente teve agora várias unidades nossas que ficaram fechadas por determinação do governo e já esta semana... Fechadas da China. Né? Na China. E aí isso para o mundo inteiro, né, acaba influenciando o mundo inteiro. No nosso caso, como a gente trabalha muito com estoque, ou seja, a gente normalmente já projeta 6 meses de venda, então eu consigo administrar isso, mas com certeza vai impactar em preço, vai impactar em entrega, etc. e tal.
É uma administração que é preciso se fazer, mas isso, anos com este tipo de processo que a gente tem, faz a gente entender qual é a melhor forma de conduzir agora e estamos conseguindo sair-se bem. Logística é complicada, precisa ser professor como tu és, né? Aliás, falando nisso, só um parênteses, você agora deixou a faculdade, digamos, Verdade, Afonso. A graduação, hoje eu não consigo mais a graduação porque, e é compreensível, né? As universidades elas querem que tu esteja como docente 3 vezes por semana, né? dando aulas das suas disciplinas e, lamentavelmente, eu não disponho mais desse tempo. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito bastante palestras, bastante cursos, mas MBA, aí que é correlacionado com universidades, aí MBA. Então, por exemplo, gestão estratégica, gestão de custos, gestão orçamentária, muito voltado para isso, estratégia de marketing. Aí eu dou uma das disciplinas nessas universidades. Em que faculdade? Aqui em Porto Alegre, principalmente na FATEC e no IBGEM. Basicamente, que são as mais relacionadas com negócios, né? Efetivamente, que quando tu busca negócios, a gente coloca muito a prática que a gente tem em sala de aulas. Mas tem a Unesc também, a própria UBRA, tem outras universidades que, eventualmente, quando a gente está fazendo o MBA, eles consultam os professores que podem ir. Lamentavelmente, hoje, o meu não é muito mais do que o meu sim, né, de poder participar daquela turma. Né? Então, lamento por isso, mas, ao mesmo tempo, enfim, são tantas atividades que a gente tem que ir equilibrando isso. Rogério, 2 guris gaúchos se arriscando de enfrentar poderosas marcas multinacionais de esporte. Né? Esse foi o principal desafio nosso. Como que a gente poderia enfrentar as 2 principais marcas que fazem 80% do mercado. E a meta de vocês é aumentar a presença internacional. Internacional. Né? Esse ano. Hoje é o principal caminho que nós estamos conduzindo é a internacionalização da marca, ou seja, aproveitar o recall que ela tem no Brasil, né, que já é uma marca conhecida, para levar isso para outros países. Estamos fazendo isso com bom sucesso, a meta é 20 países já, a gente estar em 20 países aí no máximo em 2 anos. Estamos trabalhando para isso, espero que dê tudo certo. Vocês já estão em alguns países? Sim, né? sim. A América do Sul, exemplo? A América do Sul, Chile, a gente já tem um parceiro consolidado, Uruguai já tem parceiro consolidado, Portugal a gente já tem parceiro consolidado, inclusive nesses países, no caso do Uruguai, o nosso parceiro já tem os principais goleiros da seleção uruguaia. Olha aí. De Portugal a gente tem nas principais equipes já também. É assim, estamos indo não apenas com a ideia de vender, mas de realmente desenvolver a marca nesses outros países. É levando o Brasil, levando o Rio Grande do Sul para o mundo. Eles estão presentes, tanto na competição também, obviamente. Sim, né? sim. Goleiro de um joga contra o goleiro do outro. É, né? Isso aí. Mas a mesma camiseta. É isso aí, isso aí. Vamos levando, né? Enfim, esse é a forma que a gente vai fazendo com que a marca seja mais e mais reconhecida e, com isso, a gente acaba tendo mais notoriedade e o resultado ele acaba vindo que é... Fala um pouco mais do parceiro lá na China, né? Você nesse momento tem algum problema de viajar para lá, né? Na China nós temos no mínimo uns 12 parceiros, porque como são várias linhas, né? Então o que produz óculos é um parceiro, o que produz luvas é outro parceiro, o que produz a roupa de academia é outro parceiro. Então todos eles tiveram problemas. Tanto que este ano, pela primeira vez, eu acho que em 20 anos, eu não vou ir para a China. Eu todos os anos vou de 1 a 2 vezes para a China, Paquistão, outros países, e aí vou aproveitar isso para justamente inverter e fazer os países que a gente está indo para prospectar a marca. Que é mais aqui na América do Sul, que são os países que a gente está indo agora, que é Bolívia, Peru, Paraguai, praticamente já definido. Então, eu estou aproveitando esse tempo que eu estaria indo para os parceiros fornecedores, que agora com o coronavírus é impossível a gente... Tem uma alternativa que vocês já estão fazendo. Aliás, todas as grandes empresas multinacionais estão fazendo hoje, ou seja, a reunião via Perfeito. teleconferência. Isso tem ajudado bastante. Inclusive para a própria internacionalização. Hoje eu tenho usado isso porque, como são vários países, né, a gente está hoje negociando com mais de 12 países simultaneamente para a marca ir para esses países. Países que a gente tem produção são no mínimo mais uns 5 hoje. Então,
tu vai reunir rapidamente, aí são 20 países. Era impossível eu ou o Fred presencialmente estar em todos esses países. Né? Agora vocês têm um produto que, digamos, faz parte da cesta básica, né, das pessoas. Vamos falar assim, né? Pois não, pois não. Não só porque a economia mundial vai desacelerar um pouquinho esse ano, né, da China principalmente. Né? Isso tem alguma incidência das suas vendas? Não? Sim, sim. A gente imagina que isso vai vir a acontecer, mas ainda a gente não sentiu isso. No meu conhecimento como economista, eu acredito que isso vai se agravar, economicamente falando, muito mais do que a gente está imaginando. Principalmente no impacto teu, Afonso, meu e de todo mundo, do nosso espectador, nos preços. Isso não tem dúvida, isso vai crescer, o dólar já está pressionando, né, que vai acontecer, e isso é uma coisa que a gente não consegue prever muito bem. Ah, mas isso vai ser semana que vem? Não. Mas vai vir, lamentavelmente, um custo que daí a gente vai ter que equacionar isso novamente. Rogério, muito obrigado pela tua presença aqui. Um grande prazer estar aqui conversando contigo. Uma bela história, tanto da tua história pessoal como também, muito obrigado pelo convite, da marca esportiva Poker. Muito obrigado. De modo especial, eu quero agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta agora, sempre aos sábados, às 20h15, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá.